Giovanni Afonso, vamos aos bastidores do Santos que estão borbulhando. Estão fervendo, Giovanni Afonso. Os bastidores do Santos Futebol Clube nesse momento de crise e na véspera da partida contra o Goiás. Conte tudo, não esconda nada ao torcedor santista. Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão. Há algum tempo, nós aqui no Varanda Futebol Debate estamos trazendo que o clima no CT Pelé não está nada bom. A relação entre o elenco de jogadores, comissão técnica, diretoria e o departamento de futebol, chefiada por Alexandre Galo, não tá legal, tá muito tensa e um clima pesado acontece nesse momento no CT Pelé. E uma matéria assinada pelo Iago Rudá do GE, excelente matéria, inclusive recomendo todos a irem ler, traz um pouquinho mais desses bastidores e como pensa cada parte ali dentro do clube. Essa matéria, ela traz principalmente dois enfoques. Primeiro, a opinião dos conselheiros do clube sobre esse momento e também sobre o elenco de jogadores. Vou começar pelos conselheiros, Marcão. Os conselheiros estão muito descontentes com a situação do clube e principalmente pela manutenção de alguns profissionais que trabalhavam no Santos no ano passado. Entre eles, Marcelo Fernandes, Arzul e principalmente Alexandre Galo. Começando pelos dois primeiros, Marcão, o fato desses profissionais estarem há muitos anos no clube. O Marcelo Fernandes está desde 2015, teve um período ali no Corinthians, mas é muito tempo de Marcelo Fernandes e também muito tempo de Arzul, que acredito que é desde 2012 ou 13, vou confirmar essa informação, e o fato deles também terem sido rebaixados no ano passado está descontentando esses conselheiros que acreditam que uma imagem derrotista está sendo transmitida com a permanência desses profissionais. Além disso, Alexandre Galo, que até saiu com uma boa imagem ali do rebaixamento, claro que ele participou, contratou jogadores, porém o fato dele ter colocado a cara ali para falar naquela coletiva após Santos 1, Fortaleza 2, trouxe uma boa imagem para o Galo, que permaneceu nessa gestão Marcelo Teixeira. Porém, é uma atuação em 2024 muito abaixo do esperado ali do Alexandre Galo, que cometeu muitos erros ali. A manutenção de Morelos e principalmente a contratação do Patrick nada agradou. Muitos acreditam que o Galo está se perdendo ali nos seus comportamentos e a situação dele está ficando insustentável, Marcão. E agora, falar um pouquinho do grupo de jogadores, Marcão, esses é o que todo mundo está debatendo, todo mundo está conversando, e vou trazer aqui a versão dos jogadores, Marcão. Primeiro, a logística Catanduva, Londrina, Catanduva, não agradou o grupo de jogadores. Além de eles terem ficado uma semana fora de casa, a forma com que eles ficaram essa uma semana não agradou ali. O fato de eles terem viajado de ônibus aquelas 6 horas de Londrina e Catanduva e terem se hospedado em um hotel Ibis, em que ali muitos colocaram que era um hotel abaixo do esperado, abaixo do padrão Série A, Série B, né? Um clube de Série A na Série B. Um grupo de jogadores está descontente, liderados por Gil e Juliano, que foram reclamar com a diretoria por conta dessa logística. A ideia do Marcelo Teixeira era ali se espelhar em atitudes feitas nos anos anteriores, ali com o Vanderlei Luxemburgo, em que eles faziam longas viagens de concentração, porém o grupo de jogadores não gostou dessa situação. E o segundo ponto é a presença dos amigões da diretoria no dia a dia do clube, principalmente Marcelinho Teixeira, braço direito do atual presidente, que está no dia a dia do clube. Os jogadores não entendem, não gostam da presença dele ali nos bastidores. O fato de um profissional sem cargo remunerado estar presente e tomar decisões no dia a dia do clube não agrada os jogadores. Além disso, ele leva alguns amigos com ele nesse pacote. É muito conhecido que o advogado Otávio Rolim está sempre presente ali nas concentrações do clube. Teve uma partida, Avaí e Santos, lá na ressacada, que o filho do ex-governador João Dória, Felipe Dória, estava presente ali junto com os jogadores, tirando foto, tirando um barato. Isso não está agradando os atletas. E para finalizar, Marcão, o que os jogadores pensam sobre o Fábio Carille?
As informações que a gente recebe é que eles estão fechadões com Fábio Carille, aquela previsão que nós tivemos ontem, Marcão, ela se concretizou, os jogadores estão fechados com Fábio Carille e existe até ali rumores de que eles vão dar um gásinho a mais, vão correr um pouquinho a mais nessa partida contra o Goiás para que o Carille não seja demitido. A informação é que caso a quinta derrota aconteça, tanto Carille como Alexandre Galo serão demitidos do clube. E os jogadores confiam no Carille, estão fechados com o treinador e não gostariam de uma eventual demissão, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso. Ótimo resumo que você fez aí da excelente matéria do Iago Rudá. Isso é jornalismo, né? Parabéns ao Iago Rudá que fez uma belíssima apuração e bate literalmente com aquilo que nós temos aqui. O Giovanni trouxe até alguns complementos, né, sobre a matéria. Vamos lá. O problema maior começa justamente ali na saída de Londrina, depois Catanduva e Novo Horizonte. Isso incomodou demais os atletas, a questão da logística. Foi uma decisão do Marcelo Teixeira. O Marcelo quis repetir algo que o Vanderlei Luxemburgo fazia ali na passagem dele nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, no Santos Futebol Clube. O Luxemburgo era muito adepto a isso, né? A ficar uma semana fora e emendar jogo para o próximo jogo, ou seja, o Santos não voltava para a Baixada Santista. E o Marcelo Teixeira, ele é um cara muito supersticioso. Se ele puder repetir tudo que ele fazia na gestão passada, onde ele foi campeão, ele vai fazer. E o Marcelo pensou dessa forma, pensou nesse formato. Isso não agradou os jogadores, especialmente dois jogadores, Gil e Juliano. Esses dois jogadores não gostaram absolutamente nada. E o que o Patati disse foi reflexo justamente do pensamento de líderes do elenco, e dois, especificamente, ficaram bem satisfeitos. Os dois que vieram do Corinthians, o jogador Gil e também o Juliano, com toda esta logística que, na opinião dos jogadores, foi uma logística ruim. Outro ponto destacado na matéria, que é muito importante, a pressão internamente dos conselheiros para a saída imediata de Galo, de Arzu e também de Marcelo Fernandes. Existe uma cobrança dura, interna, para que esses três profissionais deixem o Santos Futebol Clube imediatamente. Galo, Marcelo Fernandes e Arzu, muito por conta, né, de serem profissionais em comum com o momento do rebaixamento. Outro ponto importante da matéria, Giovanni Afonso, quando o Iago Rudá cita que através de apuração ele recebeu a informação que os jogadores estão insatisfeitos com a quantidade de pessoas dentro do CT. É algo que eu venho falando aqui há algum tempo, Giovanni. E faço um complemento. A quantidade de ex-jogador e a quantidade de pessoas ali, blogueiros também, que estão dentro do dia a dia do Santos Futebol Clube. Giovanni, sua câmera deu um problema, por favor. E a quantidade de blogueiros, quantidade de pessoas que ficam no dia a dia do Santos Futebol Clube ali, durante um treinamento, durante um momento de trabalho, incomoda os jogadores. É sabido por todos que jogadores não gostam nem de presença da imprensa num dia de treinamento. Quanto mais de amigo de presidente, do filho do presidente, de blogueiro que sai do CT e vai fazer fofoca. Enfim, isso tem desagradado demais o elenco de jogadores do Santos. Então, é uma série de situações, Giovanni Afonso, que realmente incomodam os jogadores, algumas com razão, outras com excesso, mas fato é que tudo aquilo que estamos desenhando há algum tempo é justamente aquilo que tem acontecido. E outra coisa, para os jogadores fica essa dúvida: quem é que manda? É o Marcelo Teixeira pai ou o Marcelo Teixeira filho? Essa é a grande dúvida, né, Marcão? Quem é que de fato toma as decisões, né, Marcão? As informações que a gente recebe é que de fato o Marcelinho
Teixeira, mesmo não tendo um cargo ali definido, um cargo remunerado, toma muitas decisões e bate de frente, às vezes, até com o próprio pai, Marcão. Então, assim, os jogadores ficam confusos. Peraí, a gente está tomando ordens de alguém que não está dentro do clube como um profissional? Então, assim, é muito complicado, Marcão. É uma série ali de apontamentos trazidos pelo Iago Rudá. Tentei aqui dar um bom resumo aqui para a gente não se alongar bastante, Marcão. E aí a gente entra em duas vertentes. A primeira é a questão da opinião. Você pode concordar ou não com a insatisfação dos conselheiros e a dos jogadores. Se a gente olhar ponto por ponto, ali tem ponto que eu concordo, tem ponto que eu discordo dos jogadores, isso faz parte. Mas a informação é a seguinte: o clima está muito pesado dentro do CT Pelé, Marcão. Aquela fase boa, né, que a gente viveu, aquela lua de mel no Campeonato Paulista, ela se encerrou, ela não existe mais. Não acontece, a gente viveu o pior momento da história em dezembro do ano passado, chegou Carille, chegou os reforços, batemos a final do Campeonato Paulista, porém, Marcão, desde a Série B, olha, eu tentei puxar na memória de onde as coisas começaram a desgringolar. Eu pensei em dois momentos. Primeiro, aquela viagem para Manaus, pois depois daquele jogo contra o Amazonas, me parece que o Santos não é mais o mesmo, ou desde a lesão do João Paulo ali, quando o Santos acaba aquela situação do fair play e começa as coisas não darem certo dentro de campo. Mas uma coisa é fato, Marcão, vivemos um momento de crise, talvez não tão pior, não tão ruim como foi no ano passado, mas algo similar ali, e mudanças precisam acontecer, Marcão. Eu acho que assim, claro, é uma semana, é talvez pouco tempo ali, de sexta até quarta-feira, para você fazer uma revolução dentro do clube. Mas eu acho que ela precisa acontecer. Seja com vitória, derrota ou empate amanhã. Seja com o Santos subindo ou não para a Série B. Eu acho que o Marcelo Teixeira começou bem ali com as primeiras contratações, mas talvez esse primeiro ano está se mostrando que muita coisa não mudou do ano passado. E a gente precisa de mudança, Marcão. Foram anos e anos ali ficando para trás. Eu acho que uma revolução, os mesmos procedimentos que fizemos nos anos anteriores não podem acontecer, Marcão. Infelizmente está acontecendo aquilo que a gente desenhava lá atrás sobre a extensão da gestão Rueda. Vocês vão se lembrar que eu usei muito esse termo, fui até muito criticado por isso, né? Quando eu dizia que o Marcelo era o candidato mais próximo de Andrés Rueda. E não falava isso em tom de prejudicar o Marcelo, não, falava isso por conhecimento. Falava isso por saber da relação ótima que o Marcelo tinha com o Andrés Rueda. Falava isso também por saber que o Marcelo esteve muito próximo da gestão ali no último ano. Então tem muitas coisas que a gente sabe, que a gente não fica todo dia falando aqui. Falava isso por saber que Marcelo e Rueda são amicíssimos, né? Então por isso que eu falava isso. Não é porque a gente sabe um pouco, a gente conversa com muita gente, muitos conselheiros ligam pra gente, a gente conversa com muita gente. Nesse tempo de cobertura do Santos, a gente faz um grupo de relacionamento muito importante que nos permite ter informações, né? Então, se o Marcelo quiser ter sucesso no Santos Futebol Clube, nessa nova gestão, ele precisa tomar decisões duras, fortes, diferente do que fazia o presidente Andrés Rueda. O Marcelo, infelizmente, neste momento, tem sido uma extensão da gestão Andrés Rueda. Até no tom calmo, tranquilo, de falar no momento de crise. É preciso ser mais duro, é preciso ser mais forte. Marcelo, veja a entrevista ontem da Leila Pereira. Forte, direta, objetiva. Que fez com que o Dudu também repensasse. A Leila ontem deixou claramente a mensagem: Dudu, quem não te quer mais agora sou eu. Você já saiu uma vez, você quis sair de novo, eu não te quero mais. Isso é a postura de um presidente firme, duro. Então faça as mudanças que precisam ser feitas. Aproveite esse momento de crise, Marcelo, para abrir o olho. Senão, infelizmente, a cada momento que passa, você vai ficar mais parecido com o Andrés Rueda. Isso é muito ruim, Marcelo. Isso é muito ruim. Você é mais competente do que o Rueda. Você é muito mais competente. O Rueda era péssimo. Sabia nada de futebol. Eu tenho diversos pontos críticos a Marcelo Teixeira, mas ele conhece de futebol. Agora, precisa limpar a área. Precisa limpar a área. É muita gente dentro do CT. É muita camaradagem.
E outra coisa, é preciso mais transparência, Marcelo Teixeira. Estamos pecando demais na transparência. Demais. E a responsabilidade é tua, que está no topo da pirâmide.